Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei em qual horário do dia você está assistindo este vídeo, está me assistindo, mas seja bem-vindo ao canal do Senhor Deselegante. Aqui é Josué Vernalha, que apresenta esse programa muito informativo, eu diria. E hoje nós vamos debater sobre um livro muito interessante e, de certa forma, polêmico, eu diria. Foi um livro que foi usado como propaganda anticomunista por muitos anos pelos Estados Unidos, que gera vários debates entre o espectro político mais voltado à esquerda, especificamente no nicho das pessoas que se consideram comunistas. Muitos debates sobre o teor desse livro, se ele é uma boa literatura, se é um livro válido, se é um livro superficial, mas eu particularmente tenho uma visão um tanto quanto positiva a respeito desse livro, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, o querido do dia é essa obrazinha aqui escrita por George Orwell, 1984. Esse livrinho aqui é um livro que eu tive muita resistência à leitura durante muitos anos, e só esse ano eu tive realmente a coragem de ler. E eu devo dizer que me surpreendeu muito, porque esse livro me soou muito atual. E aqui, o que a gente tem como enredo principal? Nós temos o Winston, que é um cara mediano, branco, que tem uma úlcera na perna, que tem pouca ambição na vida, e que é triste, solitário, sozinho, e vive numa Londres futurista, que é cinzenta, suja, vazia, depressiva e exaurida de qualquer centelha de esperança. E ele vive sobre um regime, o Winston, o nosso protagonista, ele vive sobre um regime ditatorial, bastante opressivo, que é governado por um partido cuja representação máxima, a figura principal, é o Grande Irmão. Exatamente, o Big Brother, o mesmo que dá nome àquele reality que aqui no Brasil é exibido e produzido pela TV Globo. E, inclusive, aqui na capinha dessa edição, aqui, que é uma edição genérica, a gente tem a figura do Grande Irmão representada aqui no alto. E uma curiosidade muito interessante é que os Estados Unidos, as edições americanas e norte-americanas e boa parte das edições ocidentais de 1984 associavam a figura do Grande Irmão à figura de Stalin, né? Então, eu entendo porque muitas pessoas da esquerda têm os seus receios com este livro, porque eu particularmente tinha as minhas antes de lê-lo. Enfim, então, voltando para o enredo da obra, nós temos esse rapaz, Winston, que vive nessa Londres futurista, num país que chama Oceania, e ele trabalha num dos 4 ministérios que ajudam na manutenção do governo e da ordem nesse sistema. São eles o Ministério do Amor, o Ministério da Paz, o Ministério da Verdade e o Ministério da Fartura. E todos esses nomes, eles na verdade são irônicos, porque esses ministérios, eles representam completamente a antítese, o oposto daquilo que seus nomes dizem. E o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, e a função dele é reescrever notícias, matérias de jornal, pedaços de livro, de acordo com aquilo que o partido ordena que deve ser escrito. Ou seja, eles vivem numa fábrica de fake news. O Ministério da Verdade é basicamente uma fábrica de fake news, onde o partido adultera a verdade que é jogada para a população. Então lá eles vivem reescrevendo a história, acontecimentos, e também dentro desse ministério existe um outro departamento que é responsável pela linguagem, que está desenvolvendo uma nova língua, que chama Novilíngua. E essa Novilíngua, ela tem uma peculiaridade muito interessante, porque ela vai tolhindo os sentidos das palavras, ela vai diminuindo a quantidade de palavras, vai enxugando o léxico, a riqueza léxica e a riqueza do vocabulário, e vai simplificando essa linguagem para que seja mais fácil se expressar, né? Mais fácil se expressar. Então, é basicamente o Ministério da Verdade, ele serve para
diminuir o senso crítico das pessoas, limitar as maneiras delas de pensar, as formas delas de pensar, de se expressar e de desenvolver o raciocínio crítico, para que seja mais fácil dominá-las. E isso faz uma ligação muito peculiar e louca com os nossos dias, porque a gente vive exatamente algo muito parecido com a sociedade do livro 1984, né? Em que nós temos as redes sociais, as big techs, controlando as massas e a população por meio dos algoritmos das redes sociais, né? Então eles sabem tudo aquilo que a gente clica, que a gente curte, e eles também sugerem conteúdos pra gente, e nós vamos ficando cada vez mais aprisionados nessas bolhas, né? Nessas bolhas de conteúdo, de opinião, e a hiperexposição a esses conteúdos, que muitas vezes são conteúdos vazios, baratos e sem muita profundidade, começa a deixar as pessoas impacientes para consumirem coisas que realmente são mais profundas, que exigem um pouco mais do pensamento. E também esse tipo de conteúdo que a gente vê sendo consumido massificamente nas redes sociais, eles são conteúdos que estimulam dopamina no nosso cérebro, né? O scrolling, né? O rodar a tela, o descer a tela, deixa a gente viciado naquilo, né? Então nós ficamos viciados naquilo e só queremos consumir conteúdos mais simples, mais rápidos, e acaba que no final das contas, boa parte de nós não consegue se concentrar para ler um livro, para assistir um filme de mais de 1h30 de duração. E Reels, TikToks, Shorts, eles têm propiciado isso, né? Sem falar da inteligência artificial, né? Que vários vídeos fake e artes fake simplesmente passam a ser tomadas como verdade absoluta por parte da população, quando usados por políticos ou por pessoas mal intencionadas para espalhar alguma desinformação. Então, a gente vê isso muito presente no nosso dia a dia, né? As fake news, tomando cada vez mais conta da mentalidade das pessoas, e também essa hiperexposição que vai diminuindo, vai tolhindo a nossa capacidade de pensamento crítico, de elaborar raciocínios mais complexos. E isso é muito interessante, porque esse mesmo fenômeno que vem ocorrendo na nossa sociedade contemporânea do ano de 2025 também está presente na sociedade ficcional de 1984. Isso é muito interessante de se observar, né? Essa comparação, né? Que é um livro que tem quase um século de existência e mesmo assim ele continua muito atual, por isso que eu acho que ele tem um valor muito grande. E voltando à história, todos os dias no turno de trabalho do Winston, eles se reúnem para ter um momento do ódio, né? E eles colocam a figura de um tal de Goldenstein, que o partido diz que é o grande inimigo do povo, o inimigo do desenvolvimento, enfim. E o Goldenstein, e eles pegam e se sentam, todos os funcionários se sentam numa rodinha ali, e eles projetam a cara do Goldenstein e fomentam um ódio para as pessoas gritarem, xingarem, amaldiçoarem o Goldenstein, né? Essa figura que ninguém sabe se é real. Assim como o Grande Irmão, ninguém sabe se é real, mas se o partido diz que é verdade, você tem que aceitar que aquilo é verdade, porque senão, ó, fim da linha pra você. E é muito interessante que a gente também vê essa coisa do ódio na nossa sociedade contemporânea, né? De alavancar os ódios das pessoas, né? Então a gente vê até propositalmente os algoritmos das redes sociais jogando posts para gerar conflito, promovendo posts para gerar conflito entre as pessoas, para fomentar o ódio contra elas. E a gente vê isso muito também em vários segmentos políticos que têm tendências totalitárias, né? Eles criam espantalhos e inimigos para as pessoas odiarem, para depois eles se pagarem como salvadores da pátria. Olha, nós estamos aqui porque nós vamos combater esse inimigo que está destruindo a sua vida, né? Como a gente vê a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, colocando pessoas LGBTs, pessoas negras,
e vários tipos de minoria como grandes inimigos e um grande mal da sociedade a ser combatido. Tanto é que existe essa palhaçada de cultura woke e outros termos completamente estúpidos e idiotas para dizer o mínimo. Essa obra, 1984, acompanha a história desse homem cinzento, sem ambição, que vive num cubículo e que ele é membro do partido, né? Ele é um dos membros do partido. Para explicar melhor como funciona a sociedade de 1984, existe os proletas, que é o povão, a ralé, que são as pessoas que mal podem ser consideradas humanas. Existe o partido externo, o partido interno, que fica no topo da pirâmide, e o grande irmão, que une o topo da pirâmide, né? O vértice do topo da pirâmide. E os proletas, eles constituem aproximadamente 85% da população, e o partido interno, que são as pessoas mais privilegiadas dentro dessa divisão, correspondem a aproximadamente 2% da população dessa sociedade, né, desse país que se chama Oceania. Pelo que dá a entender, a Oceania se formou depois de uma guerra, né, em que as pessoas se revoltaram. Um grupo se revoltou contra os capitalistas e eles derrubaram o sistema capitalista e instauraram esse novo regime de governo. Tanto é que esse também é um dos argumentos usados pela galera da extrema-direita para falar, olha, tá vendo? George Orwell estava criticando o comunismo. Mas eu acho que isso é uma visão muito superficial, muito rasa, porque eu acho que esse livro ele serve para qualquer espectro autoritário dentro da sociedade. E seguindo com a história, o Winston, um dia, ele pega um caderno e ele se esconde de uma tela, porque nas casas dos membros do partido, todos aqueles que constituem um partido, pelo menos é isso que fica explícito no livro, existe uma telinha, né, que fica monitorando tudo aquilo que eles fazem, né, que capta o áudio do ambiente, que filma. Então, tem uma telinha que tá vigiando eles constantemente. Então, a sociedade de 1984 é aquela sociedade de vigilância extrema, né? De vigilância a todo instante. Você nunca está sozinho, mas ao mesmo tempo você é completamente solitário. Então, é uma força opressora, extremamente violenta, que oprime os cidadãos a todo instante. E o Winston, como eu estava dizendo, ele pega um caderno e começa a escrever pensamentos dele mesmo. Ele ousa pensar, né? E nesse momento, o destino dele na narrativa é selado, porque ele está cometendo um crime muito grande dentro dessa sociedade, que é o crime de duplo pensar, que é o crime quando você ousa pensar por si próprio e exercer o seu raciocínio que vai contra aquilo que o partido impõe. E a partir desse momento, o Winston ele começa a questionar o papel do partido, o papel do grande irmão, e ele começa a escrever palavras. Eu odeio o grande irmão, eu odeio todo esse sistema, eu odeio essa vida que eu vivo, essa vida miserável, esvaziada de sentido, esvaziada de amor e de propósito. Então ele tem essa atitude de se rebelar. E a sociedade de 1984 ela é tão opressiva que ela instaura o medo nos corações dos cidadãos desde muito jovens. Então, você tem medo dos seus vizinhos te denunciarem, você tem medo de olhar um pouco diferente, você tem medo de andar de uma maneira diferente e cometer o crime pensar, porque existe a polícia do pensar que prende e executa e tortura as pessoas que ousam a questionar o que o grande irmão diz, que é verdade, né? Aquilo que o partido diz que deve ser seguido e que deve ser venerado. Então Winston ele embarca nessa cruzada e ao mesmo tempo ele conhece uma outra mulher do trabalho dele, que é a Julia, e ela também está envolvida nesse crime do duplo pensar, e os dois ali começam a se envolver de uma maneira afetiva, só que clandestinamente, porque nessa sociedade se envolver amorosamente, romanticamente com alguém também é considerado um crime, né? Você ter direito à sua subjetividade é um crime na sociedade de 1984. Então, o Winston e a Julia,
eles passam a se envolver. E no começo ele fica um pouco desconfiado dela, porque ela faz parte da Liga da Juventude Antissexo. Porque na sociedade, nesse mundo do livro do George Orwell, você ter relações sexuais é um pecado, é um crime, é uma coisa hedionda. Não vai pela parte religiosa, mas eles também ajudam a minar a mente das pessoas, tolhindo, cortando e esvaziando as liberdades sexuais dela, né? O prazer sexual. Então, quando você tira o prazer, o sentido sexual da pessoa e você esvazia o ser humano, né, desse instinto tão primitivo e tão inerente a nós, que além de sermos seres racionais, somos animais, você também ajuda a escravizar e controlar a mente dele. Me perdoe. Isso ajuda, propicia com que você controle a mente das pessoas com maior facilidade, né? Quando você demoniza o prazer. Inclusive, existem estudos psicológicos que dizem sobre isso. Eu vou tentar linkar alguns aqui no link, na barra da descrição, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre isso. Então, o Winston começa a se relacionar com a Julia, que também tem pensamentos contra o partido, e ambos se unem nessa revolução secreta entre os dois, cometendo o crime do duplo pensar, né? E eles também cometem outros crimes, que eles começam a ter uma relação afetiva e sexual. E aos poucos, a Julia vai introduzindo o Winston nesse universo dessa revolução, né? Dessa rebelião que está acontecendo entre pessoas que estão discutindo secretamente contra o partido. E nisso, o Winston é descoberto pelo chefe dele, que chama O'Brien, que, nesse primeiro momento, se apresenta também como um aliado dessa revolução que está lutando contra o Grande Irmão e contra o sistema opressor do partido. E o O'Brien, ele, num primeiro momento, ele passa essa pinta de cara bom, de legalzão, e ele entrega para o Winston um livro do Goldstein, né, que é a grande figura de hate que o partido usa como para estimular o ódio, para fomentar o ódio dos cidadãos. E o livro de Goldstein, ele explica a verdade, né? Ele diz que, na verdade, o partido ele usa várias estratégias para controlar a mente da população, que ele reescreve a verdade, coisas que o Winston já estava desconfiando, mas que ali ele teve a confirmação quando ele pegou para ler aquele diário, né? Aquele livro proibido. Ele fala, nossa, então aquilo que eu pensava não tá tão errado assim. E ele começa a realmente querer lutar, ele começa a se engajar aí contra o partido. Só que no final das contas, ele acaba sendo descoberto e preso, né? Porque ele e a Julia, eles usavam uma casa de um senhor que vendia quinquilharias, objetos, para poderem ter alguns encontros. E em um desses encontros, ele estava lendo o livro, e quando ele termina, vários soldados invadem ali aquele cômodo, e a gente descobre que dentro daquele cômodo tinha uma tela que estava observando tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles estavam aprontando ali dentro. E o Winston é preso e a gente descobre que o O'Brien estava por trás de tudo e que o partido já estava observando ele desde o começo, que já tinham notado os gestos, né, dele de rebelião, de olhar diferente, de tentar se esconder, e que o O'Brien, desconfiado daquilo, armou toda uma armadilha para poder prender o Winston. E ele prende o Winston e a Julia, e os dois são levados para o Ministério do Amor, que é onde as pessoas que são acusadas do crime de duplo pensar são levadas para serem torturadas, para elas confessarem os crimes delas. E ali o Winston passa vários dias sendo torturado para ele confessar o crime dele. E ele fala, eu não vou amar o grande irmão. E daí ele é submetido a, gente, vários tipos de tortura, assim, hediondas, horríveis, né? Desde choque, a espancamento. E em dado momento, o O'Brien, ele participa de todo esse esquema de torturas. E ele quer que o Winston ele se submeta à vontade do grande irmão. Ele fala, eu vou fazer você amar o grande irmão. Eu vou te quebrar até você admitir que você estava errado e que o grande irmão está certo. E aí ele faz particularmente um momento de tortura muito tenso, usando uns ratos,
E o Winston, ele acaba entregando a Julia, né? Que ele fala, foi ela que me levou a tudo isso. E ele, desesperado, com a mente completamente destruída, ele se entrega. Ele fala, não, eu cometi o crime do duplo pensar, mas ele demora a consertar a mentalidade dele. Então, em dado momento da narrativa, ele é solto, ele volta a se encontrar com a Julia, e ele não entende porque ele foi solto, e um dia ali no final do livro ele tá sentado num café, tomando uma bebida que o partido oferece, que eles falam, essa bebida aqui é muito boa, só que na verdade é uma bebida super esquisita, que o Winston sempre fala que tem um gosto rançoso e esquisito. E ele tá lá bebendo aquela bebida, olhando para as atualizações da guerra, e de repente ele tem um lapso e ele fala, realmente, ele se rende, né, ao sistema, ao grande irmão, e ele fala, o grande irmão está certo, eu sou um criminoso e eu mereço ser executado, e pelo que dá a entender, ele vai se entregar novamente para ser executado, porque para ele ia ser uma honra ser executado. Então a mente dele é toda quebrada ao ponto dele se render completamente à alienação e aquilo que o sistema empurra para ele. E então a gente tem esse final muito amargo do livro, que deixa várias reflexões, né, sobre o quão o sistema que a gente vive atualmente também. Eu sei que aqui eu tô fazendo um anacronismo, porque eu tô associando o livro com a atualidade. Ele também faz a gente sucumbir, ele vai minando a nossa mente, a nossa força, né? E a gente pode até perceber que, por exemplo, esses movimentos também de repressão sexual têm cada vez sido mais fomentados entre os jovens, né? Tornando os jovens cada vez mais conservadores e anti-prazer, né? Anti o ato do sexo, né? Então agora a gente tá vendo uma coisa muito louca, né? A juventude vendo o sexo apenas como uma forma de se procriar e não como uma maneira de você ter prazer, de você sentir prazer, de você descobrir o seu próprio corpo. Então a gente tem observado essa demonização crescente dos prazeres, né? E uma coisa que eu também gostaria de comentar, antes da gente encerrar esse vídeo, é que o Ministério da Paz, ele era um ministério responsável por fomentar a guerra, né? E fomentar uma guerra fictícia, então, ou seja, o governo atacava a própria população para poder mostrar que, tipo, nós temos forças externas que estão atacando a gente, e essas forças externas, se não fosse pelo grande irmão, teriam dominado todos vocês e destruído todos vocês. Então, a gente vê essa criação de espantalhos, de inimigos, e a todo tempo são criados vários inimigos dentro desse universo, né? Da maneira que é mais conveniente pro partido governar as pessoas, né? Manter a dominância, a escravização mental das pessoas. Então, em todo momento a gente vê, o inimigo é esse, agora o inimigo é outro. Agora o inimigo é o Goldenstein, agora o inimigo é a Eurásia, né? Outro país, né? que existe aí dentro dessa realidade distópica. Então a gente vai observando essa maneira de controle e o quanto isso está presente assustadoramente na nossa vida cotidiana, né? A tecnologia cada vez mais presente, não só como uma maneira de nos auxiliar, mas como uma maneira de dominar e escravizar nossa mente e também de nos observar, né? A gente vê aí vários projetos de lei absurdos correndo mundo afora sobre coleta de dados das pessoas, os Estados Unidos impedindo pessoas de entrarem no país se tiverem uma posição política ao contrário do atual presidente. E a gente vê muita extrema-direita aqui no Brasil, que vive pregando liberdade de expressão, mas tenta tolir a liberdade de expressão de outras pessoas que difere da liberdade de expressão, que difere da opinião deles, daquilo que eles acham que é o correto. Então, é um livro que soa muito atual, por isso que eu acho muito reducionista você dizer que esse livro não tem o seu valor, literatura distópica é boba. Claro, a gente tem vários livros de distopia que são muito infantilizados, que tem uma visão muito rasa, ingênua do mundo. Mas pra mim não é o caso de 1984. E eu deixo agora vocês aqui com essas reflexões, né, sobre esse livro muito legal, que eu particularmente gostei muito, uma leitura 5 de 5 pra mim. E deixem aí nos comentários aquilo que vocês acham do livro, aquilo que vocês pensam sobre essa obra.
E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos!